Bom, tá iniciando então a gravação. Ó, o Lucas entrando. Pessoal, antes de iniciar a aula. Ué, onde é que eu tô? Ah, voltei. Antes de iniciar a aula, preciso lembrá-los que dia 25 encerra o prazo do nosso trabalho do segundo trimestre. Esse trabalho eu já passei para vocês há 2 semanas. Ele tem uma pontuação de 2, tá? Ele tem 2 pontos do trimestre. E até agora eu recebi 2 trabalhos da turma, tá? 2 trabalhos. Para que dia era? É até o dia 20, é até o dia 25. Ah, tá. 25 é terça-feira, né? Então a gente ainda tem alguns dias para mandar. Justamente por isso é que eu tô lembrando vocês, tá? Porque assim, ó, 25, se não me engano, é terça-feira. Deixa eu até ver aqui. Se não me engano, terça ou quarta? Terça, tá? 25 de agosto é terça-feira. Só que hoje é quarta e eu recebi 2 trabalhos da turma. Vocês são 22, né? Faltam 20 pessoas me mandar o trabalho. E Só vale que dois fazer pontos, mesmo? né? Oi? Dá pra fazer mesmo, só que tem que fazer uma receita, eu me esqueci do resto. Aí tu olha ali no grupo do WhatsApp que eu mandei o documento do Word explicando tudo o que é para fazer. Lá no WhatsApp da turma de vocês, essa onde a gente manda o link das aulas, eu já mandei e já expliquei, tá, Antônio? Então, assim, eu já expliquei isso há 2 semanas. Ontem minha mãe te enviou. Tá, os de ontem eu não abri ainda, tá, Pietro? Porque ontem eu dei aula de manhã, de tarde, ainda tive uma live no YouTube até às 8. E aí eu não conseguia mais pensar em mais nada. E aí eu tive que parar. Tá? Então hoje eu vou atualizar os de ontem, tá? Então pode ser que o teu, com certeza, se me mandou ali no WhatsApp, já tá ali. Aí eu sempre respondo, tá? Sempre coloco, ó, recebido, né? O que tá do trabalho. Só que ultimamente a carga horária tá sendo um pouco intensa. Bom, pessoal, vamos iniciar então a aula de hoje. Na aula de hoje, eu tenho 2 páginas que eu mandei para vocês no plural nessa semana que passou, né? Que foi a página 159 e a página 160. E além disso, na última aula, ficou a página 155, o exercício número 2, e a página 156, exercício número 1, para que vocês realizassem em casa, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês acompanharem comigo, ok? Então, vamos lá. Já estão visualizando a tela? Já? Bom, espero que já estejam visualizando, porque a tela já está sendo apresentada. Tá? Então, vamos para cá. Aqui, ó. Essa página, então, foi a página que ficou de tema para vocês, esse exercício número 2, tá? Isso da nossa aula lá. Então, na aula passada, eu pedi que vocês realizassem em casa esse exercício número 2 e esse número 3 da página 156, tá? Então, no número 2 aqui, pessoal, o que vocês tinham que fazer? Apenas colocar as profissões que vocês estavam vendo, tá? Então, cada um deles tem uma característica, a utilização de um uniforme, né? E aí, então, eu pedi que vocês colocassem o nome em Ficou da outra inglês. página também. Oi, Manu. Ficou mais? Ficou da página 154 também, o último Acabei de exercício. ver. Isso mesmo. Vou corrigir esse aqui, depois eu volto para a gente conversar sobre esse outro aqui, tá? Tá. Então, pessoal, nesse exercício 2 aqui, para eu não perder que eu já estou nele, vocês tinham que colocar o nome das profissões, tá? Deixa eu só liberar aqui. Então, eu vou colocar aqui para vocês as profissões que vocês tinham que visualizar. Essa primeira profissão aqui, pessoal, dessa moça aqui, o que ela é?
uma policy officer, né? Então, uma oficial de polícia. Isso. Aqui do ladinho, eu tenho a profissão de um treinador. Treinador em inglês é coach, né? Então, uma profissão que ultimamente está sendo bem visada, bem lembrada, porque hoje em dia a gente tem vários tipos de coach, né? Fazendo trabalhos. Então, coach de metas, de objetivos, de vida, de qualidade de vida. Então, é uma profissão que se espalhou assim nesses últimos 2 anos, tem tomado conta, né? É uma profissão nova, que antes coach a gente tinha apenas de treinador de esportes, né? A próxima profissão aqui a gente tem esse chefe, né? Então, chefe ou cooker, que é o cozinheiro, né? Depois dele, a gente tem uma moça com um violino, né, na mão, uma musician. Aqui. Depois, eu tenho um bombeiro, né? Então, firefighter, ok? Depois dele, eu tenho, pode ser um enfermeiro ou uma médica, já que ela está com aquele equipamento médico, né? Então, eu vou botar tanto doctor como nurse, qualquer um dos dois estavam corretos, tá? Deixa eu expandir um pouquinho mais aqui. Depois, eu tenho um piloto ali do lado, seria o segundo? Não entendi. Oi, Brito, o que O que foi? seria o segundo depois da policial? É coach, coach é treinador, tá? É uma profissão que eu comentei que há uns 2 anos, de 2 anos para cá, ela vem sendo muito utilizada no Brasil. Às vezes a gente vê coach para tudo quanto é lugar, né? Coach de educação, coach de metas, coach para qualidade de vida. Então, é uma profissão que ficou muito visada, uma profissão relativamente nova, que as pessoas se dizem consultoras em alguma coisa, Sim. né? Então, coach. Tá? Do lado ali da doctor ou da nurse, que eu coloquei, a gente vai encontrar um piloto, né? E aí eu coloquei aqui o pilot, tá? Aqui do ladinho tem um jogador, mas ele não é um jogador qualquer. Ele é um jogador de futebol, mas não é soccer, né? É baseball player, porque é um futebol americano, né? Então, tanto pode ser baseball como futebol player. O que não pode ser é soccer player, que não é um jogador de futebol, né, no caso nosso aqui do Brasil. Do ladinho, pessoal, eu tenho uma outra profissão aqui, ele tá até com capacete ali, né? Então, ou ele pode ser um arquiteto, ou ele pode ser um engenheiro, né? Porque ele tá com aquele capacete de obra, mas tá todo arrumado ali, né, com as suas planilhas. Então, pode ser um dos dois, ou engineer or architect, tá? E a última, eu tenho aqui, ou ele pode ser um mecânico, um eletricista, um encanador, né? Então, das profissões que a gente viu aqui, qualquer uma dessas se encaixam, né? Que é a página 151. A gente tem, então, ou electrician, ou a mechanic, ou a plumber. Tá? Qualquer um desses aqui estavam corretos, tá? Pessoal, peço desculpas hoje se vocês notarem que eu tô um pouco mais cansada. Eu não sei porquê, mas esse horário tem sido um pouquinho mais complicado de dar aula, mesmo que seja sentada, só falando. A barriga tá crescendo cada vez mais e aí tá comprimindo tudo. Então, conforme eu vou falando, eu vou ficando muito cansada. Então, eu paro, dou uma respirada, tá? Então, aqui eu tenho essas profissões que a gente via na número 2, tá? Assim como a Manuela me lembrou, na página 154, que é a página anterior a essa, eu pedi que vocês escrevessem sobre alguém do passado, né? Porque então a gente está trabalhando nessa unidade com o verbo to be no passado, que eu falei para vocês que eu tenho 2 formas do verbo to be. Eu tenho was para o singular e o were para o plural. Então, essas 2 formas eu tenho do verbo to be. E aí, pessoal, quando a gente vai falar do passado, eu vou me referir, então, que elas estavam, que elas eram. Então, vocês tinham que escolher alguém famoso do passado e fazer uma frase.
Eu até dei para vocês um exemplo, né? Que era essa Que página deu do aqui. Ayrton Senna. Isso, que era do Ayrton Senna, né? Mas a gente tem várias pessoas que já faleceram e que eram famosas. Vocês escolheram alguma outra pessoa? Eu botei o Albert Einstein. Albert Einstein, perfeito. Então, Eu botei Albert Einstein was a scientist. perfeito, perfeito, tá? Aí eu botei, Então, tipo, he was a German. ele era da Alemanha? Perfeito, tá? Então, vamos botar aqui. Eu fiz todo o tempo, mas não fiz esse exercício. Era pra fazer como se fosse o exercício de cima. Então, tu tinha que escolher uma pessoa famosa antiga. Tá, entendi. Ó, então aqui a gente tem a frase da Manu, tá certinha. Eu já tinha colocado na última aula do Ayrton Senna, tá? Então eu acho que aí fica cada um a critério de poder escolher uma pessoa famosa, tá? Continuando então, pessoal, na página 156, exercício número 3, vocês só tinham que trocar as frases, tá? E como assim trocar as frases? Eu tenho as frases aqui com a utilização do verbo to be. Por exemplo, na letra A, you are my neighbor, né? Você é o meu vizinho. Eu tenho que passar ela para o passado. O que eu tenho que cuidar? Se a frase estiver no plural, eu tenho que usar o were. Se a frase estiver no singular, eu devo usar o was. Então, ela era muito tranquila de ser feita, porque eu já tinha ali se era plural ou se era singular. Então, na letra A, you are my neighbor, eu vou transformar para you were my neighbor. Você era o meu vizinho, né? Na letra B, they are at school today, tá? O que a gente tem que cuidar é que nesse momento eu não vou poder usar o today, porque se eu estou falando do passado, eu não posso usar essa marca de tempo de hoje, né? Porque hoje é presente. Então, they were at school. Apenas isso, tá? Não preciso colocar o today, porque o today é uma marca indicativa do presente. Então, se eu colocar, eu não vou ter a frase no passado, né? Então, they were at school. Eles estavam na escola. Aí, se eu quisesse colocar uma marca do passado, em vez de hoje, eu poderia usar a marca ontem. O yesterday, tá? Vou pegar um ar. Na letra C. It's my favorite film. Então, é o meu filme favorito. Eu quero dizer agora que ele era, né? Ele não é mais. Então, it was my favorite film. Tá? E na última, we are at school, a gente vai usar, então, we were at school. Nós estávamos na escola, tá? Dúvidas desse exercício, pessoal? Alguma coisa vocês ainda têm de dúvida desse verbo to be do passado? Lembrando que a única coisa que eu preciso cuidar, se a frase está no singular é o was, se a frase está no plural é o were. Alguma dúvida dele? No? Oi? Alguma dúvida desse verbo to be no passado ainda? Não. Não, né? Ele é bem tranquilo. Eu pergunto porque a partir de agora, pessoal, a gente entra com o verbo to be no passado na negativa, na interrogativa, e na próxima semana a gente espera já entrar no simple past, que é até onde vai o conteúdo da nossa avaliação no dia 18 de setembro, tá? Então a gente agora vai avançar um pouquinho mais e aí começa a complicar um pouquinho mais. Até agora a gente está vendo o verbo to be no passado, que é o verbo to be mais tranquilo no passado, tá? Vamos passar, então, para agora. Aqui a gente tem só um resumo do que a gente viu nessa unidade. A gente passa direto para a Unit 2, tá? Was he a great teacher? Só no título dessa unidade, pessoal, a gente já consegue visualizar como é formada a pergunta no verbo to be no passado. Vamos pensar como é formada as perguntas no verbo to be no presente. Eu não tenho que trocar o meu verbo to be com
sujeito. Então, se eu tenho uma frase no presente, you are beautiful, você é bonita, e eu quero fazer essa pergunta, eu troco o meu verbo to be, ele passa a vir antes do meu sujeito, então eu tenho a pergunta, are you beautiful? Você é bonita? Tá? Então, aqui eu tenho a inversão também do verbo to be. Então, se eu tenho he was a great teacher, que é uma frase afirmativa, por exemplo, ó, he was a great teacher. Como que eu vou fazer uma pergunta disso? Eu vou trocar o meu verbo to be no passado com o meu sujeito, assim como está na unidade ali de vocês. Was he? Exatamente. Was he a great teacher? Ela foi uma boa professora? Então, eu estou falando lá do passado, né? Então, eu só devo fazer a troca do meu verbo to be para frente antes do meu sujeito, tá? Ali embaixo, pessoal, a gente tem a unidade chamada ali, she wasn't an actress. Ela não era uma artista, né? E aí vocês têm... Eu vou ligar o som da caixinha para a gente fazer o listen, e aí ele se foi para a rádio, sei lá por quê. Ó, e aí a gente tem ali aquela frasezinha. Do you remember your first teacher? Você se lembra da sua primeira professora? What was his or her name? Qual era o nome dele ou o nome dela? What do you know about him or her? O que você sabe sobre ela ou sobre ele? E aí a gente tem um diálogo. Listen to John talking about his first teacher. Escute o John falando sobre a sua primeira professora. Tick, que é o marcar, the correct option. Então, marque a opção correta, tá? Então, aqui vocês vão escutar o John falando da sua primeira professora. O que vocês têm que marcar? Aqui embaixo, gente, eu tenho her name was. O seu nome era Miss Smith ou Miss Stevens. She was about 30 ou 40. Ela tinha em torno de 30 ou de 40 anos. She was ou she wasn't married. Ela era ou não era casada. She was ou she wasn't Brazilian. Ela era ou ela não era brasileira. She was funny ou serious. Ela era engraçada ou ela era uma pessoa mais séria. Só isso que vocês devem marcar. Eu vou passar 2 vezes para vocês escutarem. É um áudio curtinho, bem tranquilo, tá? Só vou localizar o áudio aqui. Sétimo ano, caderno 2, o áudio 3. 6%. Bom, vamos ligar a caixinha. Espero que ela não vá para que ela não vá para Atlântida agora, né? Que ela é bem doida. Ligou o Bluetooth. My favorite teacher. Não ligou o Bluetooth. Tá conectada. Por que ela não tá conectada? Vamos desconectar e conectar de novo. Agora conectou. My favorite teacher was Mrs. Smith. She was great. She was about 30 years old. She was married. She was Scottish from Edinburgh. She was really funny. Vou passar de novo, porque como eu disse, é um áudio que é bem curtinho, ele tem 15 segundos, tá? My favorite teacher was Mrs. Smith. She was great. She was about 30 years old. She was married. She was Scottish from Edinburgh. She was really funny. A última vez. My favorite teacher was Mrs. Smith. She was great. She was about 30 years old. She was married. She was Scottish from Edinburgh. She was really funny.
Pessoal, her name was. Qual era o nome dela? Conseguiram pegar? Eu não consegui pegar. Tu podia passar de novo, só mais uma vez? Claro, última vamos vez. passar de novo. My favorite teacher was Mrs. Smith. She was great. She was about 30 years old. She was married. She was Scottish from Edinburgh. She was really funny. Mais uma vez, e aí eu nem passo para conferir, assim, eu vou só dando as respostas. My favorite teacher was Mrs. Smith. She was great. She was about 30 years old. She was married. She was Scottish from Edinburgh. She was really funny. Pessoal, então her name was Mr. Smith ou Mr. Stevens? Mr. Smith. Isso, Mr. Smith, perfeito. She was about 30 ou 40? 30. 30. She was or she wasn't married? She was. She was. She was or she wasn't Brazilian? She wasn't. She wasn't, né? Ela era de Edinburgh. Acho que é na Alemanha, se não me engano. She was funny ou serious? Funny. Funny, perfeito, tá? Então, aqui a gente tem as respostinhas desse áudio curtinho aqui que vocês tinham, que ele era curtinho, mas ele era um áudio bem tranquilo, né? A gente não teve grandes problemas com ele. Bom, pessoal, então aqui agora a próxima página, entra a página que eu pedi para vocês no plural, tá? Então, work in pairs, take about your favorite teacher in the past and explain why. Então, aqui era para a gente conversar sobre a professora favorita de vocês, mas o que a gente precisa ter noção nessa página? É o past of verb to be, affirmative and negative form. Então, vocês estão vendo esse quadrinho amarelinho aqui que estão com vocês. A gente tem o verbo to be na afirmativa e na negativa. A afirmativa já está preenchida. Então, I, he, she, it, was, que era o que eu falei na aula passada. You, we e they were, ou seja, singular, was, plural, they were, tá? Negativa, forma negativa, aqui. Então, deixa eu botar aqui. Negative form, tá? Eu tenho a contração. Ou eu posso usar para I, he, she, it, was not, tá? Ou eu posso usar a forma contraída, que é a mais comum utilizada, que é o wasn't, tá? Assim como eu tenho no plural. Ou eu posso usar para you, we e they were not, que não está errado. Ou eu posso usar a forma contraída weren't, ok? Que é a contração do were mais not, tá? Abaixo, vocês tinham uma frase ali, um exercício. Complete the sentence with was or wasn't, were or weren't, to make true sentence about you. Compare with your classmate. Are they same or different? Elas são iguais ou diferentes? And why? Por quê? Então, o que a gente tinha que considerar? A nossa fazer frases verdadeiras sobre nós. Então, por exemplo, a primeira frase diz ali, yesterday, Monday. Ontem foi segunda-feira ou não foi segunda-feira? Eu botei que was, porque quando eu fiz foi ontem, no caso aí. Era segunda-feira. Ah, perfeito, tá? Então, se tu fez ontem o exercício, tu vai utilizar o was. Então, yesterday was Monday. Para Brito, ontem foi segunda-feira, porque ela fez na terça. Agora, se eu fiz na própria segunda, ou se eu fiz no domingo, aí eu tenho que colocar que não foi, né? Aí eu tenho que colocar o wasn't. Então, yesterday wasn't Monday. Ontem não foi segunda-feira. Então, vai depender muito do momento que vocês fizeram, tá? Na segunda bolinha ali, a gente tem it hot this morning. Então, considerando ontem, né? Que daqui a pouco a Manuela fez ontem. Na segunda, estava ou não estava calor pela manhã, na parte da manhã?
Não, wasn't. Não, então posso colocar wasn't, né? Agora, se a pessoa. Acho que final de semana não fez calor, né? Acho que foi no outro que fez calor. Mas, então vamos permanecer com wasn't. My teacher, aí um espacinho, absent last week. Então, a minha professora faltou ou não faltou na semana passada? Ela esteve ausente ou não esteve ausente? Eu não estive, né? Weren't. Weren't. My teachers. Isso, porque está no plural. Perfeito, tá? Então, my weren't. My teachers weren't absent last week. Então, meus professores não estiveram ausentes semana passada. Na próxima. I tired this morning. Esta manhã, né? Considerando hoje ou o momento que vocês fizeram. Vocês estavam ou não estavam cansados pela manhã? Então, se estivessem, wasn't, para não estar, ou se estivessem, colocariam was. E na última, eu tenho we happy last week. Nós estávamos ou não estávamos felizes na semana passada. O que vocês colocaram? Essa eu não entendi. O nosso seria quem? Nós poderia ser os colegas de classe, né? Porque a gente considera, o livro considera que vocês estão em sala de aula, né? Então, tanto que vocês têm que comparar as respostas com o colega. Então, seriam nós de colegas de sala de aula. Eu não sei se as pessoas estão felizes. Eu não sei. Eu deixei essa aí Em branco? negativo, mas Bom, não, mas negativo, mas tá, então tanto faz. O que importava, Manu, é usar o weren't, porque era plural, porque era nós, tá? Então, isso que importa. Na verdade, quer botar as duas opções? Coloca. O que importa é usar o plural, que é o were, tá? Nesse caso, eu não posso usar o was porque tinha o nós, então estava no plural. Perfeito? Até aqui tudo tranquilo? sim. Então, continuando, pessoal, eu tinha a parte de baixo ali. He wasn't a musician. Looking at the picture of Emma Stone. She is an American actress. What do you know about her? Read her profile. Então, a gente tem ali uma biografia da Emma Stone, que é uma atriz americana, perguntando o que você sabe sobre ela. Leia o seu perfil. E aí a gente tem name, Emily Jean Stone. Date of birth, November 16th, 1988. Place of birth, Scott, Arizona. Professional career, from 2004. First famous film, Easy A, 2010. Então, aqui a gente tem algumas informações dela, perfeito? Então, aqui era para ler o perfil. Agora, embaixo é a atividade que vocês tinham que fazer. Now, make two sentences according to the profile. Então, agora faça frases verdadeiras de acordo com o perfil que a gente acabou de ler dela. Como assim? Eu tenho ali, ó, Emma, born, September. Então, como se eu fosse fazer uma frase na afirmativa e fosse verdadeira, se ela tivesse nascido em setembro, eu ia dizer Emma was born on September. Só que a frase está errada, ela não nasceu em setembro, porque de acordo com o perfil que a gente está vendo aqui, ela nasceu em novembro, não é verdade? Então, para eu fazer essa frase, o que eu tenho que fazer aqui? Puxar aqui, tá? Essa página aqui a gente puxa lá para cima e coloco aqui embaixo. Vamos estender essa caixinha de texto aqui. Então, o que eu posso colocar? Emma wasn't born on September. Quando ela nasceu? Aí eu vou botar Emma was born on November. Ok? Então, aqui eu estou botando, corrigindo a informação, né? Emma wasn't born on September. Emma não nasceu em setembro. Emma was born on November. Emma nasceu em novembro, tá? Então, era essa correção que vocês tinham que fazer. Olhem a segunda ali. Emma born in New York. Posso dizer que ela nasceu em Nova York? Não, porque ela nasceu no Arizona. Não. Então, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz. Emma
wasn't born in New York. Okay? Onde ela nasceu? She was born in. Aí eu poderia ou colocar o Arizona, que é o estado, ou a cidade, tá? Arizona. Ok? Terceira, pessoal. Emma, a professional actor before 2004. Ela, então, foi uma atriz profissional antes de 2004? Não, né? A primeira diz ali, ó, professional career from 2004. Ela foi profissional a partir de 2004. Então, a gente só vai negar. Emma wasn't a professional actor. Vocês viram que aqui a gente usou actor em vez de actress? A professional actor before 2004. Tá? E a última, pessoal, deixa eu expandir um pouquinho mais aqui, para caber todo mundo, diz, her first famous film, The Help. Então, como se o primeiro filme famoso dela fosse The Help. Não é verdade, né? O primeiro filme dela tem ali, Easy A. Então, her first famous film wasn't The Help. E aí, eu posso colocar, it was Easy A. Aqui, se só colocasse, só negasse, não complementasse, não teria problema, tá? O que a gente tem que só cuidar é usar a negativa da maneira correta e a afirmativa da maneira certa. Então, afirmando que ela não era, ou que ela não foi, ou que ela era, ou que ela foi, tá? Então, a gente só tinha que cuidar isso, tá? Ele era mais chatinho de ser feito, porque ele não deu nenhum exemplo para vocês de como era para ser feito, mas eu acho que até então dava para a gente conseguir se entender ali e fazer. Porque se vocês não corrigissem as frases, não teria problema, vocês poderiam só formar a frase certa, por exemplo, tá? Mas como tinha dados errados, em muitas a gente teria que corrigir. Então, a gente podia só corrigir e não dar o dado certo, tá? Então, não está errado também. Conseguiram acompanhar essa página aqui? Eu posso ir para a próxima? Pode. Vamos lá, então, pessoal. Na página 160, vocês tinham um perfil de vocês, tá? Então, it's your turn. Choose another... Ah, de vocês não, né? Choose another celebrity and write his or her profile, né? Então, vocês tinham que escolher, isso era pessoal de vocês, escolher uma outra celebridade e fazer o perfil, tá? Então, isso aqui eu não vou corrigir, cada um escolhia o perfil que quisesse montar aqui. Colocar name, date of birth, place, professional career e first famous action, tá? Ali embaixo, sim, aqui eu tenho que corrigir. A gente tem que ver ali, ó. Was he a singer? Então, a famous singer is given an interview for TV. Complete the interview with was, wasn't, were or weren't. Ou seja, um cantor, na verdade, famosa, está dando uma entrevista, tá? E aí vocês devem completar com was, ou wasn't, were ou weren't, para fazer sentido a entrevista, tá? Então, a gente tem ali o interviewer, ou seja, o entrevistador. So, Ben, when you, a child, were you a good singer? Então, ele está perguntando, quando você era uma criança, você era um bom cantor? E aí, com o que eu vou completar ali? Com was ou com were? Were. Were, porque eu estou me referindo a you, né? Então, so, Ben, when you, né? Quando você era criança, até já tinha um indicativo, porque eu já tinha esse were em negrito aqui, you a good singer. E aí ele responde, no, I... Wasn't. Wasn't, não, eu não era, ele fala. E aí ele fala, I Was a bad singer. Eu era um péssimo cantor,
E aí o interviewer fala, who was your sing teacher? Né? Porque aí ele ficou curioso, quem era o seu professor de canto, né? Quem ensinava você a cantar? E aí ele botou, his name was, porque eu estou falando dele, o nome dele era, his name was Luke Carlson. He was, perfeito, brilliant. Ele era brilhante, he was brilliant. Interviewer, when you were younger, who was your favorite singer? Quando você era novo, jovem, quem era o seu cantor favorito? E aí ele responde, Bob Marley. O que ele completa ali? was, Bob Marley era my favorite singer. E aí, por último, ele termina, were your parents musician? E aí a gente pega um pouquinho da página 161, quem fez o exercício viu que tinha essa continuação, tá? E Sim. aí ele falou, my mom was a piano teacher, but my father wasn't, perfeito. My father wasn't interested in music. He was a business person. Thanks for the interview. No problem, Sue. This was Sue Miller for CBB. Have a nice day, tá? Então aqui encerrava a entrevista, tá? Então essa acho que também foi bem tranquilo, né? Mais um exercício para a gente memorizar essa parte de singular e de plural, né? Para completar a entrevista, vocabulário bem simples. Ficaram com alguma dúvida de vocabulário nessa entrevista? Não. Não? Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida assim. Pode falar. Diz ali que o pai dele era o quê? O que seria business person? Um empresário, uma pessoa de negócio. Business person é uma pessoa dos negócios, né? Então, na verdade, é para empresário, utilizado para empresário. Tá? Pessoal, ali embaixo, na página 161, a gente tem Now listen to the interview and check your answers. Vocês vão escutar a entrevista que vocês acabaram de preencher, tá? E vão confirmar as respostas, tá? A gente já confirmou, mas não custa a gente escutar uma vez uma pessoa falando, né? Que é bem melhor do que eu estar só aqui falando para vocês. Então, vamos escutar rapidinho. Gente, já são 10h46, né? So, Ben, when you were a child, were you a good singer? No, I wasn't. I was a bad singer. Who was your singing teacher? His name was Luke Carlson. He was brilliant. When you were younger, who was your favorite singer? Bob Marley was my favorite singer. Were your parents musicians? My mom was a piano teacher, but my father wasn't interested in music. He was a business person. Thanks for the interview. No prob, Sue. This was Sue Miller for CBB. Have a nice day. Bom, não vou passar de novo, porque a gente já está com tempo, né, no limite. Eu queria só que vocês preenchessem ali embaixo, pessoal, essa partezinha amarela. Past of verb to be interrogative form. Foi o que a gente conversou ali no início da unidade. Use the words from the preview text to fill in the table. Was I good student last year? E aí eu coloco. Yes, you were. No, you weren't, né? Então, respostas curtas, né? Preenchendo ali. E lembrando que a interrogativo, o verbo to be vem na frente. Então, aqui nessas lacunas, vocês devem escrever o verbo to be no passado, mas de acordo com o sujeito. Por exemplo, aqui se eu tenho you, eu devo colocar were. Então, were you at home yesterday? Você estava em casa ontem? Aí vai colocar yes, I was. No, I weren't. Para formar as respostinhas curtas, tá? Então, acho que essa aqui não tem mistério, porque eu já tinha dito para vocês ali no início, mas eu vou colocar quais eram as opções. Vocês deviam, então, colocar ou was, de acordo com o sujeito, ou were no início da pergunta. Para respostas curtas, pessoal, eu tenho yes,
Yes, por exemplo, aí eu tenho que usar ou I, um subject no singular, I was, ou no, I wasn't, tá? Essa é uma resposta curta com o verbo to be no passado. No plural, eu vou responder yes, they were, ou na negativa, no, they weren't, tá? Então, é só isso que vocês têm que completar nesse quadrinho amarelo aqui, que eu acho que é tranquilo de vocês fazerem em casa. E para a próxima aula, então, pessoal, a gente faz, vocês façam a página 162 e 163, tá? Eu não vou ater a esse texto, tá? Na próxima aula eu não vou ler todo esse texto. Eu vou perguntar se vocês têm dúvidas de vocabulário do texto, se ficaram sem entender alguma coisa, e vou só corrigir as perguntas, tá? Para a gente conseguir avançar. Amanhã abre para vocês um exercício no plural de verbo to be no passado, para vocês fazerem no caderno de vocês copiarem e fazerem. Abre amanhã e vai até terça-feira. Então, não tem página do livro essa semana. É só esse exercício que vai abrir e essas duas que vão ficar de tema para vocês. Na semana que vem, a gente termina essa unidade e, se for possível, a gente já começa a unidade 3 para falar um pouquinho do simple past, além do verbo to be. Né? Então, não trabalhar só com simple past no verbo to be. A gente tem outros verbos para serem trabalhados no verbo to be, tá? No passado. Eu vou parar minha apresentação aqui. Lucas, o que tu não entendeu? Que tu colocou como assim? Eu não fico visualizando o chat. É outra coisa, não é sobre a atividade. Ah, tá. Já tá entendido, então? Sim. Tá. Então, gente, vou parar a gravação aqui e desejo a vocês, então, uma boa semana,